Então, turma, vamos aí para a segunda parte do sistema financeiro. Vamos falar agora sobre os órgãos do sistema financeiro, tá? A gente vai falar aí sobre, a gente viu como funciona, né, a organização do sistema financeiro, e agora a gente vai falar sobre os órgãos de modo geral. Então, o Conselho Monetário Nacional, né, a gente tem aí o Conselho Monetário Nacional, e o que é esse conselho? Vamos pegar aqui o que é esse conselho. O Conselho Monetário. Então, normalmente esses órgãos são criados, são dois, tá? Então, que é o Conselho Monetário Nacional, é um órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente já viu ali naquela outra parte, né? Foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Normalmente as questões não abordam datas, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com essa parte de datas. O Conselho Monetário Nacional, ele tem a responsabilidade de formular a política da moeda, tá? Política da moeda e do crédito. Então, veja, aqui a gente tem uma palavrinha muito legal quando a gente fala de órgãos normativos. Formular. Tá? Formular normalmente é de órgãos normativos e algumas vezes também dos órgãos de supervisão. Certo? Então, objetividade, a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico do país. Veja que sempre o Conselho Monetário Nacional vai ter o poder macro das ações. Ele planeja, normalmente ele planeja para a supervisão criar parâmetros e operacionar esses parâmetros. Certo? Então, é isso aí. Vamos ver. Essa questão aqui, isso aqui cai muito em concurso público. Cai muito. Isso aqui cai muito em concurso público. Qual é a composição do Conselho Monetário Nacional? Qual a composição do Conselho Monetário Nacional? Então, sua composição tal é o ministro da Fazenda como presidente do Conselho, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Veja que o presidente do Banco Central, que é um órgão de supervisão, ele faz parte do Conselho Monetário Nacional. O presidente do Conselho Monetário Nacional, ele será sempre o ministro da Fazenda. Então, ó, seus membros se reúnem uma vez por mês para deliberar sobre assuntos relacionados com competência do Conselho Monetário Nacional. Já vi algumas questões que eu acho imbecilidade, mas já vi algumas questões de concurso abordar assim. Seus membros se reúnem 2 vezes por mês, 5 vezes por mês, uma vez a cada 3 meses, mas então cai, mas sua composição normalmente vem em algumas questões de concurso. Na minha prova, provavelmente eu peguei uma ou outra questão de concurso e mostro para vocês sobre esse assunto. Então, dá uma olhada nele aí, que é importante ver. Tá? Vamos ver agora as funções. Né? Quais são as funções do Conselho Monetário Nacional? Então, as funções, gente, está dentro de um modo geral, como eu disse a vocês, é sobre planejamento. Eles, teoricamente, não executam essas funções. Tá? Então, ó, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamento, cuidado para não confundir balanço de pagamento com balança comercial, a gente já falou isso, tá? Orientar a aplicação dos recursos de instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições, as instituições, que instituições? Aquelas que estão operando bancos, etc. e tal, e coordenar as políticas monetárias, crediciárias, orçamentárias da dívida pública interna e externa. Normalmente, essa palavrinha, vê, que eu gosto, a galera de concurso gosta muito de chamar atenção a isso. Adaptar, regular, orientar, propiciar, zelar, coordenar, são palavras que você vai encontrar em órgãos
que planejam. Você não vai encontrar, por exemplo, um banco como Itaú, uma instituição financeira como Itaú, coordenando política monetária, né? Ele executa até algumas atividades da política monetária, creditícia, mas ele não coordena as políticas. Tá? Então, os conselhos monetários, a parte do nível superior, é que tem essa função, certo? Atribuições específicas. Então, é a especificidade do Conselho Monetário Nacional. Autorizar, aqui tem uma pegadinha, vê. Autorizar, eu vou até sublinhar aqui, autorizar as emissões de moeda. Uma questão muito boa de concurso, a galera bota assim, o Conselho Monetário Nacional é responsável por emissão do papel moeda. Falso. Quem tem a obrigação é a Casa da Moeda com o Banco Central, né? Então, o Conselho Monetário Nacional apenas autoriza as emissões de papel moeda, certo? Então, se liga aqui, isso aqui é uma questão, uma pegadinha uma caixinha de banana que a galera cai muito. Aprova os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. Vê, o Banco Central prepara um orçamento, executa uma atividade e o Conselho Monetário só aprova. Disciplinar o crédito em suas modalidades e suas operações creditícias, ou seja, disciplina para não ter gente cobrando juros abusivos, etc. e tal. Então, ele disciplina, porém, quem fiscaliza é o muito bom, Banco Central. Estabelece limites para a remuneração das operações de serviço bancário. Hoje com o PIX aqui, né? Aqui com o PIX, parece que algumas operações de alguns serviços bancários vão ser eliminadas, essas remunerações. Na verdade, desculpa. Aqui, quando ele fala de remuneração, ele pode estar falando de juros também. Tá? Eu estou falando aqui, limites para remuneração de operações. A remuneração ela pode ser tanto os juros como as taxas. Então, aqui a gente tem esses dois. Então, quem estabelece limite para isso é o Conselho Monetário Nacional. Determina as taxas do recolhimento compulsório. Lembra que eu falei para vocês? Ou seja, o banco está lá com o seu dinheiro. Se você deposita R$100, se você deposita R$100, o Conselho Monetário Nacional pode determinar que desses R$100, 25... Só apagar, isso está muito ruim. Se você deposita, então imagine que tu deposite aqui eu aprendo quando as canetinhas aqui. R$100 no banco. O Conselho Monetário, ele diz o seguinte, banco, tu vai ficar com R$75 e 25 tu vai depositar no Banco Central. Esses 25 é uma garantia que tu tem, né, que o cliente tem, de que se o banco falir, ele vai ter um percentual de volta. Tá? Então, ou ele pode... aqui, na verdade, tem algumas explicações desse recolhimento compulsório. Então, quando o Banco Central, quando o Conselho Monetário Nacional, quando o governo diminui, então aqui a gente botou 25% de recolhimento compulsório de um banco. Então, quanto menos dinheiro o banco tiver, ele vai ter R$75, ele vai emprestar para outras pessoas o seu dinheiro. Ele usa o seu dinheiro para emprestar. Então, ele vai ter 75. Se o cara diz aqui, não, em vez de 25%, eu vou deixar, o Banco Central diz, em vez de 25%, agora vai ser 20%. O banco tem agora R$80 e o Banco Central recolhe 20%. Ou seja, teoricamente, aqui o banco agora teria mais dinheiro para emprestar e, teoricamente, também a taxa de juros, por ter mais crédito, a taxa de juros é menor. Tá? Isso aqui é economia, mas é bom para você saber. Então, é isso.
regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras, ou seja, ele vai regular, vai dizer como é que isso acontece, fixa diretrizes e normas de política cambial. Política cambial, pessoal, é aquela das divisas em dólar, em euro e etc. e tal. Expede normas de contabilidade e estatística serem observadas pelas instituições, o que as instituições precisam oferecer de relatórios para eles. Tá? Então, isso aqui é o Conselho Monetário Nacional. Vamos para o Banco Central. O Banco Central, né, é o Bacen, que o pessoal chama Bacen, eu chamo BAN, quem a gente chamava Bacen. Bacen de Banco Central. Tem gente que chama de Bacen, tá? Eu chamo de Banco Central mesmo. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, é o principal. Opa, uma coisa que é bacana, aqui, questão de concurso, Banco Central, Banco Central, ele é vinculado a quem? Ao Ministério da Fazenda, tá? É supervisionado por quem? Pela CMN, tá? Vanessa Otávio. É o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo por objetivos, cai em prova de concurso, objetivos do Banco Central: zelar a adequada liquidez da economia, manter reservas internacionais em nível adequado, estimular a formação de poupança, zelar pela estabilidade e promover o aperfeiçoamento do sistema financeiro. Tá? Das suas atribuições estão, a pegadinha que eu falei do slide anterior do Conselho Monetário Nacional, a atribuição do Banco Central. V, ele emite, na verdade, ele emite papel moeda, quem emite é a Casa da Moeda, que é ligada a ele. Então, veja, ele emite papel moeda. Qual a diferença lá para o CMN? O CMN, ela tá? Então, um emite e outro autoriza. Outras atribuições, então, não são executar o serviço do meio circulante, que é fazer com que a moeda circule, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias, é aqui que a gente também falou lá, um determina o valor e esse aqui executa, esse aqui recebe. Tá? Realiza operações de redesconto em instituição financeira, regula a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis do país, ou seja, ela regula ali quanto de, por exemplo, se você deposita o cheque, também está em desuso o cheque, mas você deposita o cheque, esse cheque ele leva D+3, se eu não me engano. Vai D+2, mas eu acredito que é D+3. Ou seja, você deposita, o dinheiro não sai na sua conta, só não entra na sua conta automaticamente se ele for cruzado. Ele leva um tempo para cruzar. Uma coisa que a gente normalmente, hoje em dia nem sei como é que está, mas eu mesmo não uso, mas cheque pré-datado, não existe cheque pré-datado. Se você chegar e passar um cheque, hoje é novembro, se eu passar um cheque para dezembro, e o cara com o seu cheque chegar lá no banco depositar, vai entrar. Né? Então ele regula esse serviço de compensação de cheque e outros papéis. Efetua a operação de compra e venda de títulos públicos federais também. Dentre outras atribuições estão exercer o controle de crédito, exercer fiscalização das instituições financeiras, autorizar o funcionamento de instituições financeiras, ou seja, você quer abrir um banco, você quer abrir uma empresa uma financeira, é o Banco Central que tem que aprovar, estabelece as condições para o exercício de qualquer cargo de direção de instituição financeira, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser presidente de um banco, tá? Ou de uma instituição financeira grande, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros de capitais e controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Ou seja, se um banco chinês quiser vir para cá, qual a influência que ele tem, ele pode fazer isso, não pode, então o Banco Central ele tem essa atribuição, certo? Só para a gente pegar aqui, ó, eu acho que já fiz até uma brincadeira aqui com os cheques, né? Só rápido para a gente lembrar, porque é uma coisa que tinha uso, hoje não tem tanto uso, mas para a gente ficar sabendo. O Banco do Brasil é executante da COMP, tá? Fornece o apoio necessário ao seu funcionamento, seja para a troca de imagem digital, seja para a compensação eletrônica de todas as obrigações, que inclui o centro de processamento principal e secundário. A compensação do cheque do Banco do Brasil aqui no Recife, ele fica ali na Ibiribeira. Né? Então, os cheques que chegam de todo o estado, acho que de todo o estado do Nordeste, Brasil, não me lembro, vai para lá e eles mandam para os seus respectivas agências.
Tá? Então, é a compensação do cheque. Então, acertei aqui mais ou menos, errei, é mais um. No próprio dia de acolhimento que a gente chama, os participantes transmitem para o centro de processamento principal e simultaneamente para o centro de processamento secundário os arquivos eletrônicos de dados e imagem contemplando os cheques com valor acima de R$ 299. Ou seja, 299, os valores também têm de diferentes. Os cheques com valor até o valor limite tem seus arquivos transmitidos para o centro de processamento na manhã seguinte, D mais um. A cada dia útil, então vou explicar para vocês como é que funciona o processo de cheque, que eu também não tenho decorado, sei mais ou menos. Né? Então, cada dia útil são realizadas 2 sessões de compensação, uma noturna e uma diurna, apurando-se em cada sessão um resultado multilateral único do ambiente nacional para cada participante, tomando como base a data de acolhimento do cheque que dá origem à obrigação de a liquidação interbancária compra é feita no dia seguinte de mais um nas contas mantidas pelo participante do Banco Central do Brasil, reservas bancárias e o conta de liquidação. Vale ressaltar que a ação também tem D mais um. Você vende ação, compra ação, vende ação, mas o dinheiro entra na tua conta com D mais 3, D mais 2. Então você faz as negociações, mas tem um período para isso sair aquele número virtual ali, tá no teu home broker, e cair da tua conta corrente. Está ali, mas não está na tua conta corrente, demora um pouquinho mais. Hoje, com o processo de informatização do processo financeiro, é muito mais rápido, né? A gente tem, como eu já disse aí, a gente tem um Pix chegando aí, que vai até acelerar isso, mas tem ainda essas ressalvas. Algumas dessas coisas vão ser mudadas aí brevemente, mas é isso aí. Então, a gente teve essa parte aqui, eu deixei aqui um colegiado, normalmente quando eu dava essa aula para o pessoal de banco, peças bancárias, etc. Eu tinha essa obrigatoriedade de saber quem era diretoria colegiada, mas a gente não precisa saber disso, tá? O que é o Copom? O Copom é bacana. O objetivo de estabelecer... Qual é o objetivo do Copom? O Copom ele tem como objetivo estabelecer diretrizes políticas monetárias de definir a taxa de juros. Essa galera aqui... O Copom não é um órgão que tem um prédio com várias pessoas trabalhando. Não. Eles se reúnem uma determinada vez por mês, a gente vai ver aqui qual é a data que eles se reúnem para quê? Para definir qual é a taxa de juros, para definir como é que está a economia, se a gente aumenta a taxa de juros, se diminui a taxa de juros, está tendo muita inflação, está tendo pouca inflação, então normalmente quando a inflação está muito alta, a taxa de juros tende a aumentar para segurar um pouquinho a inflação, se for decorrente de consumo, e aí a gente o Copom vai fazendo esse jogo para segurar a inflação, para estimular o consumo, se a inflação está muito baixa. Por quê? Porque o povo não está consumindo, então reduz os juros, para quê? Para estimular que as pessoas comprem mais, né? Para os bancos também poderem comprar mais, pegar mais, então as pessoas pegarem mais empréstimos, etc. Então, sistemática de métricas para a inflação como diretriz de política monetária. As decisões do Copom passam a ter como objetivo cumprir metas de inflação definidas por quem? Definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o Copom não faz o que ele quer. Quem define é o Conselho Monetário Nacional. Se as metas não forem atingidas, cabe ao presidente do Banco Central divulgar em carta aberta ao Ministério da Fazenda os motivos de descumprimento, bem como as providências e prazo do retorno de taxa de inflação estabelecida. Rapaz, isso aqui cai muito em concurso. Para a gente não interessa muito, mas isso aqui cai muito em concurso. Se você for estudar para concurso um dia, principalmente parte bancária, ou você é bancário, vai fazer aquelas provas de banco, isso aqui normalmente cai muito. Tá? Então, formalmente, os objetivos do Copom são implementar a política monetária, definir a meta de taxa Selic, que é a taxa de juros básica, e seus eventuais viés, analisar o relatório de inflação. Tá? Então, o Copom joga essa taxa para quê? Para controlar a inflação. Se essa inflação não é controlada por determinada taxa de juros, o ministro da Fazenda tem que se explicar, o presidente que é o presidente do Copom, e etc. E tal, tá? Então, já uma coisa que normalmente cai. As reuniões ordinárias do Copom dividem em 2 dias. A primeira sessão, às terças e segundas, e as segundas às quartas. Então, vem mesmo. O Copom, ele não tem todo dia reunião, não. Tem uma vez a cada trimestre, uma vez a cada 2 meses, para poder
fazer isso aí. E essa reunião era feita em 2 dias e aí eles executam o que o Conselho Monetário Nacional fizer. Tá? Então, as atas do Copom são divulgadas às 8h30 da quinta-feira, tarará. Isso aqui a gente... Mas isso aqui para concurso, viu, pessoal? Isso aqui para concurso é importantíssimo, sabe? Vamos para o próximo conselho, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Então, é o que colegiado de estrutura do Ministério da Fazenda, são atribuições do Conselho de Recursos julgar, em segunda e última instância, a administrativos recursos. Que é cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito prestam serviços financeiros de captação de crédito apenas para respectivos associados. Ou seja, imagina que o cabo tem o cabo prévio. O cabo prévio são associados. Então, as pessoas pagam esse cabo prévio. E tem alguns benefícios, com financiamentos mais baratos, etc. Então, cooperativa de crédito é isso. Selic é a taxa de juros, Selic, Sistema Especial de Liquidação de Custódia. O Banco Central é um sistema do Banco Central. Então, a Selic é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como a registro e liquidação de operações com esses títulos. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Popularmente conhecido como financeira. A financeira que dá crédito para você. Então, são sociedades anônimas, não podem manter contas correntes. Então, uma financeira não tem conta corrente. Banco que tem conta corrente. Tá? E captam recursos por meio de letras de câmbio. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, então a gente está falando do BNDES, então é um órgão criado em 1952 como autarquia federal, foi enquadrado como uma empresa pública federal com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio pela Lei 5.662, de 21 de junho de 71. Então, esse também é um órgão que, diferentemente dos outros, ele é um banco de desenvolvimento, mas ele é ligado e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, diferentemente do Ministério da Fazenda, que não é o órgão que é vinculado a esse aqui. Normalmente, em provas de questões e concursos, a galera bota assim, o BNDES é vinculado ao Ministério da Fazenda, galera. Questão correta, não é. É Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Tá? Quais são os objetivos do BNDES? Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país, fortalecer o setor empresarial nacional, promover o desenvolvimento e crescimento das atividades agrícolas, industriais e de serviços de exportação. Sociedade de crédito imobiliário, são sociedades de crédito com instituições financeiras criadas pela Lei 4.380 para atuar no financiamento habitacional. Então, tem empresas que trabalham só na parte habitacional. A Caixa tem uma operação muito forte, Caixa, crédito imobiliário, etc. E tal. Política monetária, o que é política monetária? Tem 2 instrumentos, depósito compulsório, que a gente já falou lá na frente, e a operação de open market, mercado aberto. Tá? Então, existe um comitê de política monetária que formalmente cria os objetivos do Copom para ser implementado pelo Banco Central. Então, aqui a gente tem mais ou menos o que eu expliquei lá na frente, como é que funciona a taxa Selic. Mercado de ações, a gente tem o mercado primário e o mercado secundário. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o mercado primário. Então, o que é o mercado primário? São as ações que entram num primeiro momento na Bolsa de Valores e esse dinheiro ele volta para as empresas em forma de captação. Eu vou explicar uma forma bem genérica disso aqui. E o mercado secundário é o que fica entre as pessoas que compraram nesse mercado. Mas não entendi não isso aqui. As outras coisas também que eu falei lá em cima, eu falei muito porque eu foquei um pouquinho mais no Banco Central, o CMN, que interessa mais a gente. O resto tem coisa ali que, como está no... Eu trago para você ter conhecimento e caso você faça um concurso, você estude. Mas não tem muito apego não para Copom, tal. Não tem muito valia, a gente vai perder muito tempo. Aqui eu vou falar só porque, como mercado financeiro e mercado de ações é uma coisa que a gente usa muito e as pessoas falam muito e hoje em dia está muito em alta, eu vou dar um toque aqui sobre o mercado de ações rapidamente, principalmente já falo, que é o mercado primário e o mercado secundário. É simples de entender. O que é o mercado primário? É quando a empresa coloca suas ações para vender, as pessoas que compram esse dinheiro, ou que compram essas ações, esse dinheiro vai toda uma grande parte para a empresa, para quê? Para essa empresa investir em estrutura, em expansão e etc. e tal.
Porém, essa ação ela continua sendo negociada. Quem negocia? Quem comprou e quem quer comprar. Quem comprou e quem quer comprar. Qual é a diferença da primária para o secundário? É porque aqui esses valores de compra e venda não vão para a empresa mais. Eles só ficam entre essas duas pessoas. Marcelo, continua sem entender. Você vai entender agora. Imagina a fábrica da Fiat, a fábrica, aí você tem a concessionária da Fiat e aqui tem você que comprou o Uno Mille. Aqui no Uno Mille. Bem mesmo, pessoal. Você foi na concessionária, a fábrica montou o carro, vendeu para a concessionária o carro e a concessionária vendeu um carro novo para você. Novo. Vamos supor que o Uno Mille foi 20 mil reais. Quando você pagou 20 mil reais, a concessionária ficou com 2 mil e a fábrica, ela tinha comprado por 18 e a fábrica ficou com 18 mil. Né? Ou seja, esses seus 20 mil foi para a concessionária e foi para a fábrica, certo? Foi para a fábrica. Pessoal, vem mesmo. Esqueça essa aqui, que você já entendeu, né? Você comprou da concessionária, a concessionária ficou com a comissão dela e passou para a fábrica. O restante do dinheiro. É a mesma coisa que acontece com a Bolsa de Valores. Você comprou, primária, né? Primária. Você comprou a ação, vendeu ou deu as ações para uma corretora e a corretora vendeu para uma pessoa. Quando a pessoa paga a corretora tira a comissão dela e devolve o dinheiro para a empresa. Essa empresa, ela investe no que ela quiser. Esse dinheiro é dela. Ela vai aumentar aí, vai abrir outra fábrica em outra cidade, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é o que a empresa faz com o dinheiro das ações. Um exemplo que ela pode fazer. Agora, pessoal, o carro, o Uno Mille, não está com você aqui. Tá, né? O Uno Mille é seu. Agora, aí, você chega para um amigo seu e faz, velho, eu estou há 2 anos com esse carro Uno Mille. Tá novinho, mas não é novo, é semi-novo. Tá novinho. Tu quer comprar ele por 10 mil? O cara, oxe, quero. Tá novinho, te conheço, a procedência é boa. Tu vendeu o Uno Mille para esse cara aqui. Tu vendeu, agora é dele. E tu pegou esses 10 mil. A concessionária ganha alguma coisa? A fábrica ganha alguma coisa? Não, né? Não. Aqui ninguém ganha mais nada. Nessa operação aqui, só ficou com essas 2 pessoas. Pronto. Isso aqui, pessoal, é o mercado secundário. É o que acontece com as ações. Vendeu no mercado primário, o dinheiro vai para a empresa. Vai para a empresa do modo geral. A corretora pega um pedaço, a empresa pega um pedaço, a empresa investe nela. Quando está no secundário, é aqui. Certo? É isso aí. Então, quem é que regulamenta isso? Quem regulamenta isso? Isso é a CVM, né? Então, a entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda com personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotado de autoridade administrativa, independente da ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, autonomia financeira e orçamentária. A Comissão de Valores Imobiliários com sede no Rio de Janeiro, administrada por um presidente e 4 diretores nomeados pelo presidente da República. Tá? Então, nesse caso, hoje, a Bolsa de Valores é nomeada por Bolsonaro. O mandato dos dirigentes da comissão será de 5 anos, vedada a recondução, devendo ser renovado a cada 1/5 dos membros do colegiado. Seus objetivos: assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado de bolsa de valores de balcão, proteger titulares de valores imobiliários contra a emissão de irregulares, de atos ilegais e administradores, acionistas, controladores de companhias ou administradores. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Pessoal, vem mesmo. Aqui, a Bolsa de Valores tem, nesses 2
assim, tem como objetivo assegurar que aquelas empresas estão cumprindo um parâmetro para ser uma empresa de bolsa de valores, que não exista fraude e que as pessoas comprem com segurança aquilo ali. Mas, Marcelo, se perde dinheiro e ganha. Mas aí é uma operação da Bolsa de Valores real. O que o cara não pode é fraudar a contabilidade, o cara não pode dizer que está vendendo mais e vendendo menos. Então, aí a CVM vai fazer essa fiscalização. Tá? Então, está aqui esse processo. Então, assegurar o acesso. Então, a empresa não pode negar a contabilidade, por exemplo, tem que divulgar isso em jornais, tá? Assegurar a observância de práticas comerciais e equitativas no mercado, estimular a formação de poupanças e aplicações de valores imobiliários, promover a expansão do funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Tá? Então, é isso aí. Aqui vai repetir. Tal. Deixa eu voltar aqui. Então, cabe à CVM, entre outras medidas disciplinares, então, disciplinar, registro de companhias abertas, registro de distribuição de valores imobiliários, credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores imobiliários, para ficar atento se o pessoal está fazendo a divulgação certa. Organização, funcionamento e operação da Bolsa de Valores, negociação e intermediação dos valores imobiliários, administração da carteira, suspensão ou cancelamento de registro de empresas e corretoras, suspensão de emissão de distribuição de negociação. Então, pessoal, esse daí é todo o processo, certo? Então, a gente acaba aqui nossa aula, a gente vai ficar para a próxima semana devendo algumas questões disso aqui que a gente vai resolver.